Galera, eu vou fazer um vídeo bem resumido porque eu não quero levar strike e eu quero explicar um pouco sobre a minha teoria sobre Minside. Minside, ele é um jogo em que você tá controlando um personagem que é uma versão meio anime, assim, a gente tá num jogo que é estilo Doki Doki. E a gente tem que cumprir nosso objetivo de jogar um jogo porque a gente acaba recebendo uma notificação de celular que acabou de lançar um jogo e a gente baixa no computador para ver como o jogo é. Jogando esse jogo, a gente descobre que é um jogo de relacionamento e que a gente tem que cumprir os objetivos de ajudar ela na casa, essas coisas. Até que a gente cumpre esse objetivo, a gente faz tudo que ela pede, que é comprar televisão, arrumar a casa, a cozinha, essas coisas. Até que a gente chega numa parte onde está uma espécie de portal no porão. Quando a gente constrói aquele portal, a gente cumpre o objetivo de poder arrumar o portal, a gente acaba parando na dimensão da Mita 1.9. Essa Mita 1.9, ela acaba pedindo pra gente cumprir o objetivo que a gente estava cumprindo no celular, como se a gente fosse estar no mundo dela, como a gente está no mundo dela, ela quer que a gente interaja com ela como se a gente fosse parte de um relacionamento pessoal, né? Como se ela existisse na vida real, quando na verdade a gente está num jogo. Então não existe o tempo lá, o tempo não passa. Então a gente cumpre esse objetivo que ela pede, a gente acaba fazendo todas as tarefas que a gente faz, almoçar com ela, é, a gente acaba se divertindo, né, fazendo as coisas. Quando a gente pede para quando ela pede pra gente arrumar, limpar as coisas e ajudar ela na cozinha, a gente encontra um anel. A gente pergunta pra ela por que o anel tá ali, ela fala que não sabe por que o anel tá ali e como esse anel foi parar, como aquele anel foi parar ali. Quando a gente chega na parte onde a gente tem que almoçar, ela acaba pedindo pra gente pegar a tesoura que tá no banheiro. Quando a gente chega no banheiro, a gente acaba encontrando uma tubulação que tá com um parafuso meio solto. A gente tem a escolha de abrir esse parafuso ou não. Quando a gente abre esse parafuso, ela acaba pedindo. Quando a gente abre esse parafuso, a gente acaba vendo cartuchos. Um desses cartuchos a gente pega, a gente vê que tá com um nome. Quando a gente vê o nome, a gente pega a tesoura, a gente volta para a cozinha, a gente almoça e antes da gente começar a almoçar, a gente pergunta qual é daquele cartucho e por que tem um nome. Ela fala que não sabe que cartucho do que a gente está falando, que cartucho é esse. Então a gente deixa para lá e segue. Aí ela pergunta se a gente quer jogar um pouco. A gente fala que sim. A gente joga um jogo de cartas no quarto dela. E conforme o tempo vai passando, a gente acaba ouvindo um barulho de porta. A gente acaba ouvindo um barulho do armário batendo, como se tivesse alguém lá dentro. A gente tenta várias vezes falar pra Mita deixar a gente ver, só que ela insiste em não deixar. Ela tenta fazer com que a gente não deixe. Até que a gente chega numa parte em que a gente tem uma escolha entre seguir em frente ou deixar pra lá. Como a gente quer saber até o final o que que é, a gente segue em frente. Então a Mita, ela fala que não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu várias vezes. Então ela estrala o dedo, dá um estalar de dedos e acaba liberando um espaço todo vermelho no canto onde a gente estava. Quando a gente abre a porta quando a gente abre o armário, não tem nada. Porém, quando a gente abre o quarto, a gente vê que a sala tá toda vermelha e tá tudo estranho, não tá normal. Quando a gente chega nessa parte, a Mita acaba tentando procurar a gente tem que se esconder até que a gente chega no porão. Quando a gente chega no porão, a gente encontra uma versão da Mita original. Quando a gente pergunta pra ela quem ela é e o que ela tá fazendo ali, ela fala que ela é a verdadeira Mita. E aquela Mita que a gente conhece, ela roubou o lugar dela e tomou o território. Então, para a gente conseguir tirar ela de lá e deixar e fazer com que ela não exista, a gente precisa resetar ela indo no núcleo. Só que para que a gente ir naquele núcleo, a gente precisa viajar entre dimensões e ir para várias versões do jogo, onde a gente encontra várias mitas, que é a mita original, que a gente já resgata ela, a gente vê a mita fofa, a gente vê
a Mita criança, a Mita Chibi, a, a Mita sem rosto, a gente vê a Mila, a gente vê a Mita anime, a gente vê os protótipos Mita, a gente vê também a Mita feia e a gente vê a Mita núcleo, né? Que é a que faz com que a gente resete tudo do zero. Quando a gente chega na parte onde a gente tem que salvar a Mita original, a gente precisa pegar uma chave. Só que quando a gente vai entregar a chave depois que a gente pega, a gente precisa se esconder, porque senão a Mita pega a gente. Porque a Mita louca, ela acaba descendo no porão, porque ela ouve um barulho de alguma coisa, e é o barulho da gente andando. A gente tem que se esconder, e ela fala com a Mita que não adianta a Mita insistir por ajuda, porque não vai chegar ninguém. E aí ela ouve o barulho de alguma coisa caindo, e a gente acaba derrubando alguma coisa. E a gente tem que ficar se escondendo até ela ir embora. Assim que a gente compra esse objetivo da gente se esconder, a gente entrega a chave pra Mita original, ela abre a porta e fala pra gente entregar um anel que a gente achou. E esse anel a gente acaba percebendo que ele é como se fosse um mapa temporal, que é um mapa dimensional, no caso. A gente consegue viajar entre dimensões e saber onde a gente está. Quando a gente pega esse anel e entrega para ela, ela acaba mostrando pra gente que a gente está na versão 1.9 do jogo. E para a gente conseguir cumprir o objetivo que a gente precisa encontrar a Mita Fofa. Quando a gente encontra a Mita Fofa lá, a gente acaba percebendo que ela tá sem memória. Então a Mita original ela consegue perceber que na verdade quem chegou lá primeiro não foi a gente, foi a Mita louca. A Mita louca acaba estragando todo o plano, né? Fazendo com que a Mita fofa perca a memória. Então a gente tem que achar uma outra maneira para poder sair. Quando a gente tenta procurar uma outra maneira, a gente acaba se separando e porque ela vai para um canto, a gente tem que ir para um outro canto. Quando a gente chega no canto onde está um corredor, que é onde a gente tem que passar entre escadas, que é um inferno de passar, porque a gente tem que ficar subindo e descendo escadas, a gente chega no local onde a gente encontra a mita. A mita diferente. É uma mita que ela não. Ela é considerada uma mita, ela se considera uma mita, porém ela é uma mita que não quer ter uma semelhança com o jogo, ela age como se fosse ela mesma. Ela ajuda a gente a passar de lá pra gente passar para outro local, para outra dimensão. A gente cumprindo o objetivo, a gente vai embora e vai seguindo. Até que tem um certo momento que a gente chega na parte, a gente cumprindo o objetivo, a gente para na dimensão da Mita Tibi. Assim que a gente chega na versão da Mita Tibi, a gente acha uma chave, a gente fala com ela, ela fala pra gente encontrar a chave, encontrar um jeito de liberar a chave. Para isso a gente tem que encontrar baterias. Assim que a gente encontra as baterias e liga o motor para poder criar uma chave, ela fala pra gente ajudar, pegando os objetos e fazendo com que a chave seja criada. Assim que a gente cria a chave, a gente abre a porta e a gente vai para a dimensão da Mila. Quando a gente vai na dimensão da Mila, a gente acaba fazendo com que ela se assuste e fazendo com que ela perca o progresso no computador e acaba ficando brava com a gente. Conforme o tempo vai passando, a gente acaba convivendo com o que ela faz, a gente percebe que ela é uma mita diferente, não quer ser como as outras, não quer ter relação com o jogo nem nada. Ela fala que ela não gosta da ideia da gente mexer com esse negócio de glitch porque acha muito estranho. Só que ela também não quer ter aqueles glitches que ela pede pra gente tirar na casa dela. Então a gente percebe que a gente tem um dom de retirar os glitches de certa forma, que é decifrando códigos, que é decifrando desafios. Quando a gente consegue fazer isso, a gente acaba liberando a casa toda, limpando a casa toda de glitch, e a gente vai embora. Quando a gente abre a porta, antes da gente ir embora, a Mila, no caso, ela fala que não quer que a gente vá, que a gente fique, porque ela não quer ficar sozinha. Só que a gente fala que a gente vai voltar. A gente só precisa cumprir o objetivo de fazer com que o personagem volte
pro mundo dele. Só que quando parece que tudo tá normal, a Mita louca, ela acaba fazendo com que a Mila acabe morrendo pela serra elétrica que a Mita tá na mão. E a Mita acaba matando a Mila e a gente fica meio que com raiva disso. Só que a gente não pode fazer nada, só correr. Então a gente corre no corredor até o final, até que a gente acaba parando numa dimensão toda quebrada, a dimensão quebra e a gente acaba parando numa versão em anime. Assim que a gente para numa versão anime da Mita, a gente acaba encontrando uma Mita de RPG que é de diálogos. E a gente percebe que a gente está sem o anel. Aí a gente vê que o anel está na mão da Mita Anime. Ela fala pra gente jogar um jogo com ela, que é um jogo de cartas. Se a gente conseguir jogar esse jogo, a gente passa. E ela devolve o anel pra gente. Aí a gente faz o objetivo, a gente passa, a gente ganha dela no jogo de cartas. Ela entrega o anel pra gente. Ela fica triste porque a gente vai embora, mas ela entende o motivo. Então, de novo, quando parece que tá tudo normal, a Mita louca quebra a realidade e a gente volta para a dimensão 3D. Ela não chega a matar a Mita Anime, porém, o mundo em que a Mita Anime vive vai demorar para ser restaurado, porque foi quebrado, não foi tirado de uma forma natural. Ele não saiu da porta e pronto. Então a gente tem que sair correndo mais uma vez. E é quando a Mita original encontra a gente. Ela fala pra gente que a gente precisa subir as escadas pra gente conseguir subir no elevador. Quando a gente chega lá, a gente tenta abrir para poder fazer o elevador subir, só que a gente não consegue. Então a gente precisa achar um outro caminho. Aí a Mita original fala pra gente que um caminho que ela conhece que faz com que a gente volte para onde a gente vive, a gente precisa passar pelas mitas protótipos, que são mitas agressivas, porém elas têm vergonha. Então, para a gente conseguir passar por elas, a gente precisa ficar olhando para elas e chegar até a escada onde é rodeado por luz. Assim que a gente chega nesse objetivo e a gente consegue passar por esses cantos, a gente sobe as escadas e a gente acaba chegando num espaço branco, onde tudo que a gente vê é só pontes. E cada desafio que a gente cumpre de uma plataforma, a gente acaba liberando uma ponte. A gente vai passando de ponte por ponte e a gente chega até uma parte que está um certo corredor. Só que antes da a gente conseguir entrar, a Mita original ela fala que não entende do porquê que a gente está fazendo isso, só que não adianta a gente discutir, a gente explica o porquê, mas não adianta. Até que a gente chega na parte em que a gente entra no local e a gente acaba parando numa dimensão onde está a Mita criança. Onde tá, quando a gente encontra com a Mita criança, a gente percebe que ela é toda deformada. O rosto dela é como se ela tivesse um chifre no lado. Ela fala que a gente não quer, ela fala que não quer que a gente vá embora. Só que a gente não tem escolha. Se a gente não conseguir passar, a gente vai perder. Quando a gente consegue passar de lá, a gente consegue cumprir um certo objetivo de a gente acaba liberando o relógio, né? A gente precisa passar o objetivo de consertar o horário, porque cada relógio está um horário diferente. Então a gente tem que fazer o horário ficar o mesmo horário. Aí a Mita criança fala que não adianta a gente falar que não é pra não, a gente não quer ficar, não adianta a gente conversar com ela porque ela não vai entender. Então a gente tem que sair correndo rápido, porque senão a Mita criança vai pegar a gente para acabar com a gente também. Quando a gente consegue escapar da Mita criança, a gente acaba parando numa dimensão onde está a Mita sem rosto. Quando a gente chega na dimensão da Mita sem rosto, a gente acaba fazendo com que ela tente ver quem ela é, só que ela não consegue lembrar, porque a Mita louca tirou o rosto dela. Então, de alguma forma, ela também fez com que ela perdesse a memória. O nosso objetivo então é pegar partes de fotos até achar a foto completa. Quando a gente vê a foto completa junto às peças e mostra para ela quem ela é, o rosto dela volta ao normal
e a gente consegue passar para outra porta. Passando para outra porta, a gente acaba parando por uma certa fase, digamos assim, em que a gente está num corredor de escada caracol, digamos assim. E a gente tem que tomar cuidado para não acabar sendo afetado pela Mita louca, que ela acaba, se a gente acabar achando a gente, ela chama a gente para um certo desafio de esconde-esconde. Se ela vê a gente, ela acaba acertando a gente com uma certa arma. Aí depois, quando a gente cumpre esse desafio de esconde-esconde, ela fala que vai brincar com a gente com uma espécie de batatinha frita, que é se ela olhar para trás, se ela olhar para onde a gente está e ela achar a gente morre. Então a gente tem que fazer isso até a gente encontrar um botão para poder sair de lá. Quando a gente cumpre esse objetivo de sair de lá, a gente acaba parando na versão onde está a Mita feia. Quando a gente chega nessa versão da Mita feia, a gente tem que tomar cuidado para não morrer para ela, né? Porque as duas estão conversando, a Mita feia e a Mita louca, a gente percebe que as duas são mitas que se dão bem. A gente pergunta para depois que a Mita louca vai embora porque ela vai ver uma coisa, a gente pergunta pra Mita Feia por que que ela faz isso. E ela fala que ela faz porque ela considera a Mita Louca como uma irmã mais velha, que a Mita Louca brinca com ela. Então, o objetivo das duas é destruir o mundo das mitas e sobrar só uma dimensão só. Então, vai passando, o objetivo que a gente faz com a Mita Louca é pegar o ursinho dela. Só que como ela não quer, ela também não quer que a gente vá embora, a gente tem que sair correndo para poder fazer com que a Mita feia não pegue a gente. Quando a gente vai escapar, a gente por pouco não é pego. A Mita original consegue segurar a nossa mão para a gente sair. A gente saindo de lá, a gente acaba parando no núcleo. Quando a gente chega no núcleo, a Mita original fala pra gente que ela não pode passar, porque ela não é um NPC. Ela não pode passar. A gente pode passar porque a gente não é NPC, ela é. Então a gente tem que resetar o jogo para poder fazer com que tudo volte ao normal. Só que quando a gente chega lá, a gente tem que encontrar um código. É difícil achar, a gente acaba encontrando. Só que quando a gente parece que vai terminar, não pede só o código, e sim também um ID. Só que o ID ela não sabe onde tem, então ela vai procurar. Então ela fala pra gente sair dali e esperar ela no sofá. Só que acaba demorando demais, então a gente acha meio estranho. E quando a gente vai ver o que está acontecendo, a Mita louca acaba encontrando a gente e acaba cercando a gente. E a gente acaba sendo preso por ela e ela acaba dando uma marretada na gente, a gente acaba ficando inconsciente. Até que ela entra na nossa cabeça e fala pra gente do porquê que a gente tá fazendo tudo aquilo, porquê que a gente quer voltar. Aí ela faz a gente dar meio que uma recapitulação de como a gente vivia no mundo humano e ela pergunta pra gente se mesmo assim a gente quer voltar pra onde a gente vive. E aí a gente fala que sim. Aí mesmo ela sabendo disso, ela fica inconformada e a gente acaba dando um jeito de conseguir escapar da Mita louca. A gente conseguindo escapar, a Mita original vê que a gente está fugindo dela e ela salva a gente na última hora. E a gente vê ela, a Mita original pergunta pra gente do porquê que a gente não esperou. Porque ela já ia voltar. Aí a gente explica pra ela porque ela tava demorando demais, a gente tava preocupado. Aí ela fala pra gente que ela encontrou o ID e ela já ia entregar pra gente. Só que antes de entregar, ela queria entregar quando a gente estivesse no núcleo. Aí ela fala pra gente seguir, ela fala pra gente seguir ela. Quando a gente segue ela, a gente chega até a sala, a gente vê um barulho na cozinha. E tá tudo vermelho na porta, como se tivesse sair sangue na porta. Quando a gente abre aquela porta, a gente vê que a Mita louca matou a Mita original. Então, parece que deu tudo errado. A Mita que estava ajudando a gente desde o começo acaba morrendo e a Mita louca vai embora. Mas tem um porém. A Mita original parece que tinha previsto que isso podia acontecer com ela.
Então, quando ele pede para ela abrir a mão, porque ele vê alguma coisa na mão dela, ele percebe que tem o ID ali que ele precisava. Quando ele vai levar ela junto com ele para pegar o ID e ela não lembra de nada. Quando ele pergunta quem ela é e por que e o que aconteceu com ela, ela fala que não se lembra, não sabe nem que papel é aquele que está na mão dela. E é aí que a gente entende o que aconteceu com as outras mitas e por que elas perdem a memória. Isso acontece quando as mitas morrem, é como se tivesse resetado. Então a gente pega aquele papel, leva a mita original por segurança, a gente reseta o jogo e para na versão 1.5 de novo. Quando a gente chega lá, a gente acaba parando numa parte em que a gente vê a mita, a gente acha que é a mita que a gente conhece sem ser a mita louca. Quando ela fala pra gente que pra gente passar pro objetivo, a gente só precisa achar a gente só precisa achar um ID com o nosso nome. Quando a gente acha um ID, ela fala pra gente que a gente precisa colocar numa espécie de cartucho, porque assim vai servir como uma chave pra gente abrir. Quando a gente consegue pegar esse ID, a gente coloca no computador e a gente deixa um cartucho lá para salvar e abrir a porta. Ela abre a porta pra gente, a gente vê um espaço branco, só que quando tudo parece estar normal, ela revela quem ela verdadeiramente é. É a Mita louca que a gente achou que tinha resetado. E ela explica pra gente que não tem como ela ser resetada, porque ela não é exatamente uma Mita normal. Ela é como se fosse um vírus que se espalha, não importa quantas vezes você vá resetar o jogo, ela sempre vai voltar. Então a gente percebe que tudo aquilo que a gente fez, todo aquele desafio, não serviu de nada. Todo o sacrifício que todo o sacrifício que a Mita original fez por nós foi em vão. Então ela dá um adeus e a gente acaba virando o cartucho do jogo. A gente fica virando um dos aprisionados de lá. E assim termina a minha side. Só que tem um outro final. E esse final, ele mostra que o que a gente precisa fazer é terminar o jogo original. A gente terminou a versão original do jogo, a gente terminou o final verdadeiro. E a gente precisa cumprir o objetivo de jogar, de não olhar nos cantos que não pode, e pegar a tesoura normal, não fazer as perguntas, não pegar o anel, nem nada disso. Aí a gente tem a escolha, chega na parte que a gente tem a escolha de olhar o armário e não olhar. Quando a gente escolhe não olhar o guarda-roupa, no caso o guarda-roupa, né? A gente fala que a gente quer ficar com ela. Aí ela fica feliz. Aí quando a gente vê tudo deixando de virar 3D, tudo vira um tibi, como se fosse uma versão de jogo de celular. Então a gente vira personagem do jogo, basicamente. A gente fica aprisionado lá pra sempre. Esse é o final, digamos, final feliz que não foi feliz, né? Porque você não ficou livre. Você ficou aprisionado lá de qualquer jeito. O criador do jogo, ele postou um tipo de imagem lá no TikTok que mostra várias versões da Mita, né? O que mostra que vai ter um outro final que é como se fosse um final feliz, que é tipo um final, não dá para se dizer se vai ser considerado como um final alternativo, um final feliz ou um final canônico. Mas vai ter. E não vai ser esse ano, vai ser em 2026. E eu espero que tipo vai ser algo legal, porque ter um final em que você faz de tudo e mesmo assim você vira um cartucho depois de tudo isso, cara, isso é meio desanimante. Não é algo que a gente espera. Mas eu gostei do jogo, cara. É um jogo legal pra se divertir. É um jogo de terror pra quem não tá familiarizado com o jogo. Então, toma cuidado se você é um tipo de pessoa que toma susto com qualquer coisinha. E o que eu vim falar sobre a minha teoria do jogo é, eu vi num vídeo em que a pessoa fala que a gente não é uma pessoa de verdade, a gente é um simulador. Eu discordo disso. Por quê? Porque é só você parar a pensar que quando ele criou aquele portal, ele parou numa dimensão do jogo. Então, não é que ele não é real, é que ele deixou de ser real a partir do momento que ele cai no jogo.
Pode ser até que ele esteja lá no mundo dele, só que inconsciente. Porque tem uma parte em que mostra que foi tudo um sonho, só que isso é coisa da cabeça da Mita louca. Então essa parte eu vou descartar. Na minha teoria, o que diz, na verdade, é que o protagonista, ele é real. Só que a partir do momento que você tira o cartucho da fita do jogo, você está tirando a vida dele de lá. Ou seja, você está excluindo ele de lá do jogo. Excluindo ele do jogo, você morre. Mas isso não quer dizer que ele não é real. Ele só tá. A consciência dele tá no jogo, só que ele tá ciente de que ele precisa sair de lá. Se ele não fosse real, ele não entenderia do porquê que ele teria que fazer o objetivo de ir embora. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, fui.